Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, com vocês, Fausto Oliveira, que sou eu, o único jornalista de economia do Brasil 100% desenvolvimentista e assumido, trazendo para você mais um comentário a respeito de dados e informações da nossa economia, sempre tentando conectar essa realidade que hoje será a realidade da reprimarização da economia do Brasil. Sim, vamos falar sobre isso, que é um assunto recorrente aqui na RIB, na Revolução Industrial Brasileira, que você que sempre está aqui já aprendeu bastante a respeito, já sabe qual é o problema que existe implicado nessa situação. E aí, a pretexto do quê? A pretexto de um dado que saiu aí antecipado do estudo do ICOMEX, o Índice de Comércio Exterior, né, o Indicador de Comércio Exterior da Fundação Getúlio Vargas, que foi antecipado pelo Valor Econômico na edição de hoje, dizendo o seguinte, que subiu como nunca, né, está numa proporção maior do que nunca, a participação das chamadas commodities na pauta exportadora brasileira. Né? Então hoje nós temos 70% da pauta exportadora brasileira resumida a produtos primários. E dentro desses 70%, uma predominância absoluta de minério de ferro, soja e petróleo, ou seja, sequer inclui-se aí o semi-industrializado, que seria o suco de laranja, o açúcar refinado e tal. Quer dizer, a imensa maioria da pauta exportadora brasileira hoje, 70% são commodities em geral. E dentro desses 70%, uma quantidade absurda, né? A imensa maioria está reduzida a minério de ferro, soja e petróleo. Petróleo que, aliás, é uma imprudência ficar exportando petróleo cru. Ele deveria ser refinado no Brasil para ajudar no abastecimento nacional. Mas vamos aqui a alguns dados a respeito e depois a uma comparação que eu acho que essa sim vai mostrar o drama que está por trás desses números que parecem difíceis de compreender. Apenas um dado mostra como vem crescendo a reprimarização da pauta exportadora brasileira. Em 2019, esse mesmo número, que agora chegou a 69,7%, né, de exportação concentrada em commodities, né, era de apenas 60,6%. Ou seja, em um período de 2 anos, né, quase 3, digamos, nós deixamos que a pauta exportadora brasileira crescesse 10 pontos percentuais, né, que 10 novos pontos percentuais dela, do total dela, fossem ocupados pelas commodities. Então isso é evidente que mostra como a economia do Brasil está, sim, num processo de regressão, né, um processo de estruturação primária, um processo de regressão produtiva ou especialização regressiva. Os acadêmicos gostam de colocar termos mais assim ou mais assado, mas o fato é, a economia está toda voltando a ser uma economia colonial primária exportadora, né? É isso que é, primária exportadora. Contribui para isso, naturalmente, o excessivo preço das commodities nos mercados internacionais, contribui para isso não haver nenhum programa de direcionamento estrutural da economia brasileira por parte do governo, que estimulasse a exportação de mais bens manufaturados, que estimulasse a diversificação produtiva do Brasil. Estou nem falando de coisas mais ousadas e tal, mas um programa que reequilibrasse, né? Não existe, então a ausência disso também contribui. E é óbvio que isso nos fragiliza demais, não apenas porque commodities podem gerar muito dinheiro quando o preço dela está alto, né? Mas também gera muito menos dinheiro quando o preço dela no mercado internacional está baixo, são chamados ciclos das commodities, e, portanto, você vai ter sempre uma oscilação, sempre uma vulnerabilidade estrutural ligada a isso. Mas o principal problema que eu vejo, e aí não vai nenhum preconceito contra o agronegócio, eu acho que o Brasil, com a sua dimensão, tem mais a que ter mesmo uma economia agrícola, pujante, etc. Mas, da maneira como ela é estruturada no Brasil, parece que nós esquecemos de discutir certos assuntos que sempre foram fundamentais, sempre foram característicos da formação brasileira. A exemplo do latifúndio. Se não fosse por isso, como você explicaria que no mesmo dia em que sai a matéria dizendo que 70% da pauta exportadora brasileira é commodity, sai uma outra dizendo que em importante polo agrícola, fome e favelização avançam? Porque é isso aí. Por isso o nome desse vídeo é Favelas Rurais. Está acontecendo um novo fenômeno no Brasil, que é a favelização rural. Talvez quem mora no campo venha dizer aqui nos comentários, e será bem-vindo se disser, que isso não é nada novo. Eu até sei que não é nada novo, mas está em crescimento. A favelização rural está em crescimento no Brasil. Aqui, por exemplo, na Folha de São Paulo, saiu então hoje o caso da cidade de Rio Verde, em Goiás,
que é um dos 650 municípios do Brasil de maior PIB per capita, ou seja, a geração de riqueza em Rio Verde, Goiás, é elevada. Tá no primeiro ou segundo nível ali de renda per capita, né, entre os 5.570 municípios brasileiros. A razão disso, logicamente, é a exportação dos grãos, né? Provavelmente é um município produtor de soja, talvez também de milho, que são as culturas ali fortes no estado de Goiás. Mas apesar da pujança agrícola, né, o que acontece no município de Rio Verde é que está crescendo o número de famílias que trabalham no agronegócio, mas não são proprietárias de terra, né, e que hoje estão enfrentando dificuldades, estão vivendo de programas sociais. E aí a favelização do município de Rio Verde, que é um município eminentemente rural, sustentado pelo agronegócio, está em crescimento. Vou deixar o link aqui para vocês poderem, link aberto, tá? Para vocês poderem ler e ver aí, captar a tristeza que é a situação das favelas rurais, né? Lá em Rio Verde, Goiás, e que estão acontecendo em outros lugares também, né? Casos, por exemplo, o emprego informal já era praxe na agricultura, mas nos últimos anos a relação trabalhista tem se tornado mais tênue e funcionários são pagos por dia de trabalho. Aí outros estão relatando que foram demitidos das casas dos patrões porque os patrões se irritavam até na hora que eles iam para a cidade comprar comida, né? E aí demitidos, agora já não tem mais fonte de renda. Como o botijão de gás está mais de R$100, eles estão começando a fazer fogareiros improvisados em rodas de carro que eles catam por aí. Favela rural, favela contígua aos municípios de altíssima riqueza do agronegócio. Aí você vai perguntar, bom, então qual é a relação? Bom, a relação é muito evidente. Quer dizer, aonde o Brasil está mais rico, ele também está conseguindo produzir pobreza. É a eterna desigualdade que a nossa estrutura econômica perpetua, né? Parece até que o Brasil desaprendeu a perceber os seus próprios latifúndios. Parece que desaprendeu a fazer a crítica da estrutura fundiária. Agora me diga lá você, como é que o Brasil, com a estrutura fundiária que sempre teve, que é de terras concentradas em poucas famílias, né, um recurso econômico, né, concentradíssimo em poucas famílias, poderia produzir, né, uma situação de desenvolvimento social decente, né, nas suas localidades onde o dinheiro do agronegócio acontece, né, com essa estrutura fundiária? Não produz. Não está aqui o resultado. Quer dizer, no momento de maior pujança em que as commodities viraram 70% da pauta exportadora, nunca tinham chegado a esse nível, né? A favelização rural acontece simultaneamente. Ora, não fica claro, então, que a aposta na especialização regressiva, na reprimarização da economia brasileira é insuficiente até mesmo para fazer vamos dizer assim, uma sociedade um pouco menos desigual no próprio campo, né? E veja, a questão não é de ser contrário ao agronegócio por si. A questão é que nessa estrutura fundiária e sem os encadeamentos econômicos, porque o agronegócio brasileiro tem a característica de ser todo ele importador ou comprador subsidiário de, né, multinacionais que estão instaladas aqui, de tudo aquilo que encadeia de fato economicamente. O que eu quero dizer com isso? A atividade realizada no campo brasileiro é a atividade de plantio, colheita e exportação. E isso demanda muito pouca força de trabalho. Ainda mais na agricultura de precisão atual, que é totalmente mecanizada. O que demanda muita força de trabalho seria haver uma agroindustrialização do produto, que não está sendo feita, a pauta é basicamente toda primária, e, ao mesmo tempo, uma reindustrialização daquilo que é comprado pelo agronegócio para produzir, notadamente a química, notadamente máquinas e equipamentos, notadamente serviços de monitoramento, serviços digitais, né, satelitais, não sei mais o que, de controle da precisão, etc., melhoramento genético e uma série de outras coisas, fertilizantes, que são componentes da economia do agronegócio. Mas ele, encastelado na estrutura fundiária que sempre teve, né, e continua tendo, e encastelado numa área da produção isolada do restante da cadeia, que é o caso, o resultado disso é o seguinte: concentração de renda. E com concentração de renda não há desenvolvimento. Agora, essa concentração de renda não acontece apenas porque no Brasil isso é assim. Acontece porque nós estamos, de fato, deliberadamente escolhendo um setor para desenvolver, para crescer, que é um setor intrinsecamente não associado com outras economias, ou muito pouco associado.
evidentemente, o grau de concentração de renda advinda dessa produção nesse setor será altíssimo, porque ela não escoa via contratações, via compras, via subcontratações, etc., né? Via trabalho para outros setores. E o resultado disso é que, ao mesmo tempo em que nunca houve momento tão bom, ou poucos momentos foram tão bons para o agronegócio brasileiro como agora, um câmbio altamente favorável à exportação, uma pauta exportadora 70% concentrada no produto deles, né? Um preço internacional alto, né? Uma demanda muito forte de vários países pelo produto brasileiro, etc, etc. Simultaneamente a isso, a favelização rural vem aumentando. Então, acho que fica claro que, assim, não é um argumento radical contra o agro, nem radical pró-indústria, mas é um argumento racional pró-diversificação produtiva. Agora, acontece que a diversificação produtiva, ela passa necessariamente por graus de industrialização, sim, não é? A menos que se formalizem as relações de trabalho, e para isso é necessário haver essa diversificação produtiva no campo, né? O que vai acontecer é que o processo de crescimento do agronegócio vai legar cada vez mais renda concentrada e, portanto, cada vez mais pobreza no próprio campo. E com isso vai ser difícil desenvolver o Brasil. E é por essa razão, então, que o agro sozinho não tem condição de desenvolver o Brasil. Quero terminar o comentário dizendo, mais uma vez, não confundam as coisas. Não é necessário acabar ou, enfim, boicotar, sabotar a economia agrícola brasileira. A questão é que ela precisa passar por uma mudança estrutural, no sentido de uma conexão industrializante maior, que se espalhe geograficamente pelo país, no sentido de criação de vagas de trabalho, de criação de empresas nacionais, de criação, enfim, movimentações econômicas, dinâmicas econômicas que beneficiem mais pessoas, né? Empreguem mais pessoas. Mas isso precisa passar necessariamente por uma diversificação, e essa diversificação não vai acontecer sem um projeto, infelizmente. Ela não é naturalmente, ela não ocorre naturalmente, não é uma consequência natural das forças de mercado, porque as forças de mercado vão querer reforçar o que já está lá, porque o que já está lá dá muito dinheiro, mas dá muito dinheiro para muito pouca gente, né? Então, por isso as finanças e o agronegócio estão juntinhos no interesse de transformar o Brasil num fazendão, claro, né? Por isso, aliás, para finalizar o comentário, ninguém reclama que a Petrobras fechou a fábrica de fertilizantes nitrogenados, a Fafem, que tinha mais de uma unidade produtiva no Brasil, que foi vendida, acabou, o governo acabou com ela, né? E agora estamos na dependência aí de fertilizantes vindos do estrangeiro. Quer dizer, estamos no sentido contrário ao que deveria estar fazendo e colhendo resultados contrários ao que deveríamos querer colher. Esse é o Brasil. Então, novamente, vamos reindustrializar o Brasil, é necessário discutir isso, é necessário que no ano que vem isso seja um tema das eleições, é necessário que você, cidadão, cidadã, né, compartilhe esses conteúdos e traga essa consciência para as pessoas, porque não é um debate radicalizado, é um debate racional. E isso é importante para o país, né? Os danos já são conhecidos. É preciso agora começar a discutir, conhecer, né, e discutir e conhecer as soluções para haver reversão disso aí, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima.